dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo e você é muito bem-vindo aqui com a gente nas quintas-feiras à noite. Nós temos um momento tão importante, porque é aquele momento onde a gente traz um conteúdo para você, onde de fato você pode aproveitar alguma coisa, porque nós precisamos ser muito vigilantes com tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, e hoje, infelizmente, assim como tem muitas coisas boas na internet, assim também tem muitas coisas que não valem a pena a gente ver. Mas esse conteúdo eu garanto para você, será um conteúdo importante. Nas quintas-feiras à noite, nós sempre trazemos alguém que possa trazer para nós alguma coisa sobre a sua vida, sobre sua profissão, sobre a maneira de viver, sobre um conteúdo bíblico, não importa. Alguma coisa que possa edificar a nossa vida. E eu quero apresentar a vocês hoje João Vitor dos Santos. Seja muito bem-vindo, João. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Tudo bem, pastora? Tudo jóia. O João, ele tem uma profissão, gente, que é uma profissão que nos ajuda demais na vida. E nós, na semana passada, a gente comemorou o Dia do Policial Militar. E esse podcast está saindo uma semana depois, porque também na semana passada nós tivemos a Semana do Enfermeiro, né? A enfermeira, a Semana da Saúde, e nos trouxemos aqui pessoas que pudessem falar sobre essa área de saúde também. E agora a gente vai falar sobre a área de segurança. Vamos lá, João, quanto tempo tu estás atuando já nessa área de segurança? Eu ingressei na Brigada Militar, é a instituição que eu pertenço, né? Quando se fala em área de segurança, tem várias instituições que compõem a área da segurança e eu faço parte da Brigada Militar. Eu tô para fazer aí uns 7 anos, salvo engano. Eu ingressei em novembro de 2018. Foi o ano que eu ingressei ali. Aí, né, ingressei, teve o curso de formação e logo posteriormente ao curso, já tive pronto emprego aí na rua desde então. E tu trabalha na rua? Sim. E esse é o teu desejo, tu gosta disso? É a parte mais, digamos assim, que eu acho a melhor de trabalhar, particularmente. O serviço costuma ser mais dinâmico, até pela natureza mesmo, enfim, movimento e tal. É a parte que eu gosto mesmo da instituição. Aí. E você também é aqui da nossa igreja, do MBCV, né? Então, quanto tempo você está no MBCV? Eu comecei a vir, até me membrei, conheci o MBCV pelo campo da cidade de Portão, em meados de 2010, acho que foi 2010 ali. Praticamente 15 anos já está conosco aqui. Já tem um chão. Um chãozinho, né? Casado, né? Casou bem, casou com a Evelyn, enfim. Então eu queria explorar mais, né? Um pouco sobre essa questão da profissão, né? Hoje nós vemos assim, para algumas pessoas, principalmente as crianças, né? Para as crianças, o policial ou é um herói ou ele é um motivo de medo, né? E a gente vê isso no decorrer dos tempos. Como que tu chegou a esse ponto dessa escolha de profissão? Bom, como é que eu posso pegar e simplificar a história? Na minha infância ali, eu sou filho de policial militar também. Tu já é filho de policial. Na minha infância não era esse o meu desejo primário de fazer parte da polícia militar em si, mas tinha um desejo de fazer parte de uma instituição militar ali, decidi me dedicar a estudar para o concurso quando eu estava ali na casa dos meus 15 anos, estava no JUAD na época, fui JUAD ali na fase da adolescência, e aí acabei optando por acabar seguindo uma carreira militar, era esse meu desejo primário. Acabei prestando concurso algumas vezes para a SpaceX, a Escola de Cadete do Exército, e aí não consegui obter êxito. No
Na terceira tentativa da SpaceX, acabou abrindo o concurso da Brigada para soldado, né? É uma das formas de ingresso na Brigada como soldado. E aí passei no concurso e acabei optando por seguir na Polícia Militar daí. Mas... Isso foi quanto tempo de preparação que tu teve ali? Começou em 2015. Eu tava fazendo ensino médio na cidade de Portão, né? Ali, meus 15 anos, eu tava indo pro meu primeiro ano do ensino médio, eu já tinha uma ideia, o que eu queria na época era SpaceX. E aí tinha um curso preparatório na cidade de Porto Alegre. Aí conversei com os meus pais e tal, eles sempre me apoiaram nessa situação de estudo. E aí acabei morando um tempo em Porto Alegre para fazer esse curso preparatório, que o curso preparatório, um vestibular ali, um pré-vestibular, ele não é requisito para tu ser aprovado num concurso público, né? Mas entendo ser importante, uma questão de preparo mais focado, mais direcionado para aquilo que eu queria. E aí comecei em 2015, em paralelo com o meu terceiro ano do ensino médio, e aí fiz a SpaceX 2015, fiz outros concursos também das Forças Armadas ali, para a Força Aérea, para a Escola de Sargento, outros concursos 2015, 2016 e 2017, 3 anos. Aí, desses 3 anos, 2, durante o período de preparação pro concurso, eu acabava morando lá em Porto Alegre, né, bancado pelo pai e pela mãe. Tu é natural de Portão. Sou natural de Portão. E aí, fiquei em 2015 e 2016, residi lá numa pensão. E aí fazia o cursinho preparatório. Aí era manhã, tarde, era para eu ter aula, reforço ali. Então ficava lá nesse período de tempo. Aí no terceiro ano, 2017, acabei fazendo o percurso também. Aí eu ia e voltava todo dia de Porto Alegre. Aí fazia baldeação, caía em ônibus a pé. Ai, meu Deus. Mas faz parte, né? Tem que acontecer isso. Exato. Para valorizar. Exatamente. E aí, no ano de 2017, foi a última vez que eu tentei fazer SpaceX. E até por uma questão, esses concursos na área militar, principalmente, eles costumam ter um limite de idade relativamente baixo em paralelo com outros, né? E aí, eu em 2017 não consegui a aprovação ali na SpaceX, e logo acabou saindo o edital para a Brigada. Aí meu pai falou do edital e tal. Poucas coisas eu não tinha visto ainda nesse tempo de preparação para a SpaceX, e aí foquei ali na parte que faltava dar uma lapidada na parte de legislação ali que cai na prova do concurso da Brigada. E aí 2017 deu uns 3 anos e alguma coisa ali, porque o concurso, a prova foi em 2017, a parte objetiva dela, a prova intelectual, e aí no decorrer do ano de 2018 vieram as outras etapas, né? Conforme tu vai avançando no concurso, tu vai avançando para as próximas etapas, daí exame médico, exame físico e psicológico ali no decorrer do ano de 2018. Isso. Então, uma intensidade de estudo e preparação, assim, até obter a aprovação na Brigada, pode-se dizer aí uns 3 anos e meio, por aí, aproximadamente. E dentro agora, só para eu entender, né? Aí você foi aprovado, né? E a gente está falando isso com a audiência, eu acho legal a gente falar sobre isso, você que está nos assistindo, talvez você esteja ali também ainda no momento de dúvida sobre aquilo que você vai escolher para sua vida. São 6 anos e meio, tu disseste, né, João? Sim. 6 anos e meio teve a preparação e depois o concurso e depois as etapas que vão sendo concluídas do concurso. Então, são só corrigindo 3 anos. 3 anos e meio aproximadamente aí. Tá. De 2015 a meados de 18. 18, isso. Exatamente. E quando você passa naquele concurso, né, porque os jovens de hoje, João, eles acham que tudo é muito fácil. É tudo fácil, né? E a gente sabe que não é. Então, assim, dentro desse concurso, uma curiosidade que eu tenho, talvez seja uma curiosidade da nossa audiência também, e se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever para receber nosso conteúdo. João, quanto ao exame físico, do que se trata isso?
Até deu uma mudada do meu concurso para os atuais, agora os mais recentes, e é o que tende a se manter nos próximos anos, mas para toda a carreira policial, independente ali seja Polícia Civil, Federal, Polícia Rodoviária Federal, costumam ter a etapa do exame de aptidão física, que chama. Costuma ter variação de uma instituição para outra. Na Brigada hoje tem a exigência, né, da corrida. Eu estou desatualizado em relação à distância, mas tem que percorrer aproximadamente, no meu tempo ele era 2 km e 400 metros em 12 minutos, a corrida. Tinha que fazer uma série de abdominais no período de 1 minuto, se eu não me engano eram 50 abdominais. Meu Deus. Estou desatualizado ali. E a flexão em barra pro masculino. Aí a flexão em barra, na modalidade pronada ali, fica suspenso e faz as barras, né? Tem também a exigência de flexão em barra, né? No meu tempo eram 3 barras. Agora até saiu o edital, tem um edital aberto para concurso, para ingresso na função de soldado, né? Tá rolando aí as inscrições, e atualizou a exigência no teste físico. O que eu sei agora é que para o masculino são 5 barras, flexão em barra, e para o público feminino, na minha época não tinha a exigência de barra para o público feminino. Aí para as mulheres que forem fazer o teste, tem também a suspensão, tem que ficar suspensa na barra por um período de tempo ali. Então deu uma atualizada dos últimos anos. Uma piorada. Aí. Pois é, ficou um pouco mais complicado aí a coisa. Mas sem dúvidas aí, se pegar e tiver um bom preparo, né? Tudo é questão. Eu não fazia quando eu tava. Quando eu comecei Quando eu fiz a prova, eu tava treinando, mas eu não treinava antes, não fazia atividade física assim regularmente, estava numa rotina intensa de estudos, então tu tá estudando, tu tá abrindo mão de outras coisas, e uma das coisas que na época eu peguei e abri mão é a questão do preparo físico ali, na época de estudo para a prova intelectual, né? Afinal de contas, tu só consegue chegar na etapa da atividade física ali, da prova física, se tu obtiver boa pontuação. Exatamente. E aí acabei focando mais nisso, tive dificuldade para fazer. A barra eu acho que é a pior parte ali, independente do público, seja masculino ou feminino. Acho que a parte mais desafiadora ali é a barra fixa mesmo. Então, mas depois aí eu vi que tirei uma boa nota na prova, intensidade ali na questão da preparação física. E aí é tu contigo mesmo, né? Questão de disciplina ali, fazer o que tem que fazer, e é isso aí. E hoje, depois passado, né, já esses anos que tu estás 7 anos, né? Tu continua, é uma obrigatoriedade a atividade física para vocês ou não mais? Como é que eu posso falar aqui? É uma questão, se tem uma exigência, então é mais, para quem ingressou, não é mais uma questão de uma obrigatoriedade, digamos assim, mas é uma consciência. Exatamente, aí não é, mas fica muito a título da disciplina consciente de cada um, né? Evidentemente ali, questão de preparo físico, tu precisa ter algum para desempenhar a função. Eu vejo na TV, né? Eu não moro numa situação, num lugar onde a gente vê isso com frequência, mas na TV, quando a gente vê algum filme, alguma coisa assim, a gente vê o guarda correndo, né? A polícia correndo atrás. Isso é verídico, acontece mesmo. Acontece. Não vou dizer que é sempre que acontece, mas costuma acontecer ali. Até a questão, falou de filme, né, pastor? Questão de filme, tem algumas coisas que são um pouco romantizadas, assim, quando tu vive o cotidiano, existem algumas coisas que são um pouco romantizadas, né? Fica bonito na filmagem e tal, show de bola. Ele nunca morre? Exatamente, não tá, os tiros nenhum pega nele, ele entra de peito aberto, tudo certo. Então, assim, algumas coisas são meio romantizadas, logicamente. Mas sim, se dentro da disciplina consciente ali se tem, tu contigo mesmo, né? Então tu precisa eventualmente ali de ter um preparo físico que condiga ali com a atividade que tu está desempenhando, né? Do cotidiano, ainda mais trabalhando na rua.
Sim. Tu falaste que agora eles estão com o edital aberto. Qual é a idade mínima para poder participar desse edital? É de 18 a 25 anos, Bem atualmente. curto. Exatamente. Carreira militar ali, seja polícia militar ou forças armadas ali, costuma ter essa exigência de idade mais baixa, digamos assim, idade limite costuma ser baixa. Acredito eu, ouvi isso de rádio corredor, digamos assim, por uma questão previdenciária, né? Então, em decorrência da previdência e desempenho da atividade, mas mais por causa da previdência se costuma ter uma exigência de idade mais baixa ali para as funções quando vai se desempenhar numa instituição militar. Eu vejo assim, João, uma campanha, vamos dizer, a nível nacional e falando de Rio Grande do Sul, né? Uma ampla campanha tentando não é a palavra, né? Mas trazendo, principalmente para as crianças, tirando essa ideia, né, de que a polícia é má, é ruim, não é boa para estar próximo, tentando fazer essa aproximação, né, principalmente com as crianças, né? E isso é amplamente divulgado, né, nas redes sociais e na televisão, né? Então, porque a profissão de policial militar, é claro que eu sei que tem muitas ramificações, por exemplo, tem a parte da inteligência, que não vai para a rua, né? Que é aqueles que ficam vão e não vão. A questão da inteligência é um trabalho. Eu não tenho tanta propriedade porque não atuo nessa área, mas é uma questão de que eles estão na rua, mas passam, digamos assim, a ideia é passar desapercebido. São investigadores, no caso, né? Vão reunir informação e tal. Não tem a questão, principalmente em relação à polícia militar, tem outras polícias também ostensivas que a gente diz, né, andam uniformizadas na rua e tal, quando estão na rua ali em serviço, né, a viatura ostensiva e tal, mas a parte de inteligência, a ideia é pegar e passar mais desapercebida, digamos assim. Sim. Então estão e não estão na rua. Mas aí não é tanto risco, né, que nem se tu estás hoje, por exemplo, fardado, já declarando, né, através da tua roupa quem tu é. Isso gera risco, principalmente quando você está em uma localização que tem perigo, que tem tráfico, que tem isso, que tem aquilo. Como é que vocês lidam com isso? Tem medo da morte? Como que a gente lida, né? Como é que eu posso dizer aqui? Todo mundo vai morrer um dia. Eu parto desse pressuposto. Entendo que entendo que ninguém vai morrer antes da hora, a minha visão da coisa. Então, acredito, né, que os nossos dias estão escritos ali. Então, a questão, medo da morte. Vou dizer que eu não tenho medo da morte? Não, até porque o medo é um instinto natural que nos ajuda a nos preservar, inclusive. Claro, né? Numa situação de risco ali, tu não ter medo, tu vai te expor mais, de maneira daqui a pouco tem indevida. Então, a questão do medo, ela tem o medo, ele não pode te congelar numa situação que te exige ali uma resposta adequada, uma pronta resposta. Então o medo, ele não pode te paralisar. E eu acho que o medo se torna um problema quando ele te paralisa diante de alguma situação. E daí serve para as mais variadas áreas da vida ali. Na profissão em si, a questão do risco é inerente, né? Eventualmente aí, se tem notícias de colegas, seja da nossa instituição ou seja de outras instituições aí que acabam tombando em serviço, então é uma notícia que acaba nos entristecendo como pessoa mesmo, como ser humano, né? Tu eventualmente te pergunta, né, se fosse eu. Então tento, digamos assim, em paz comigo mesmo, né? Busco tentar estar o mais resolvido comigo mesmo as coisas. E o que tiver que ser, entendo que vai ser aí, ninguém vai escapar do instante derradeiro, penso eu, né? Então,
Mas assim, tu já sai pra rua com essa consciência. Sim, Claro, tu trabalha hoje num local assim que a gente pode, tu trabalha em Portão, né? Tu tá naquela sim, zona de Portão, que não que seja menos problemático, mas com certeza é tranquilo, é uma cidade tranquila. Mas vamos dizer, se pega uma cidade como Novo Hamburgo, como Porto Alegre, que é ocorrência em cima de ocorrência, sim. ocorrência em cima de ocorrência, né? E nós tivemos aí o ano passado, que foi amplamente divulgado também, o caso, né, do policial que foi atender uma chamada como se fosse briga de família, aquele lá no bairro, eu acho que era Bela Vista, não sei. Aí quando chegou lá, ele era um franco-atirador, né? Então É. são casos assim que vocês estão treinados para isso. Sim, a gente sabe que, a depender da ocorrência ali, né? Eu não atuei, teve colegas que aproximaram naquela ocorrência Aham. do atirador ali, a- a- aqui em Novo Hamburgo. Então, não atuei, eu estava de folga no dia, né? Os colegas, a gente sai para o serviço, a gente sabe, pode se deparar. Aconteceu aqui em Novo Hamburgo, uma cidade maior. Poderia ter acontecido, sei lá, um município bem menor também. Então é algo que o risco ele é inerente à profissão, né? Uhum. Então quando tu passa pela tua formatura, que tu né? A gente, durante o curso de formação, a gente diz que a gente é o aluno soldado, né? Mas eventualmente já somos empregados na rua, questão de estágio ali e tal, para ir pegando a questão do policiamento, como é que funciona e tal. Uhum. E aí a gente faz o juramento, né? Que até mesmo com o risco da própria vida aí. Então, tu sabe que existe esse risco. É inerente, Uhum. então é meio que tu tá disposto a isso, tu tem que estar disposto, senão Tem que amar, né, João? exatamente, tem que fazer porque tu gosta. For esperar questão de aplauso, questão de porque você é ovacionado, Romântico. tu vai te frustrar, tu vai te Isso é frustrar, essa romântico. é a realidade, assim. Então, eu faço o que eu gosto, né? Entendo que existe, sim, né, o risco e convivo com isso. Busco não ficar pensando demais, excessivamente, mas entendo que existe esse risco, né? Tem a questão tem uma frase, salvo engano, é do Nietzsche, que ele pega e diz, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Como? Uhum. Então, a questão, se tu tiver um motivo, um propósito forte para aquilo que tu quer fazer, te dispõe a fazer na tua vida, entendo que tu vai cumprir com a tua obrigação ali da melhor maneira possível. Uhum. Ó, já estamos no encerrando, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu nem sei se posso fazer, né? Mas de qualquer maneira, se não puder, tu diz, ó, essa pergunta eu não posso responder. Todo policial militar anda armado sempre? Via de regra, sim. Tu tá armado agora? Sim. o, tu, não vou dizer que são todos, é meio que uma escolha pessoal de cada um, ninguém é obrigado a andar armado na Uhum. instituição. De serviço, via de regra, sim, mas no cotidiano de cada um, assim, tu faz as tuas escolhas, digamos assim. Na verdade, a arma ela passa a ser uma parte de ti, porque. É uma ferramenta de trabalho, tá, Uhum. né? O fotógrafo tem a câmera, não sei se é assim que se chama, né? O videomaker ali também. Então, o policial ele tem a arma, tem outros instrumentos que são usados em serviço, Uhum. mas a arma se torna ali uma extensão de ti, digamos Uhum. assim. É Uhum. natural que se ande armado de folga, costuma andar e por uma questão pessoal, assim. Tem prós e contras tu andar e não andar armado. Aí se entra muito numa questão ideológica, mas vai muito da escolha pessoal. Via de regra, o pessoal costuma andar, principalmente quem trabalha na rua, né? Sim, Então, tá disposto, né? exatamente. Então, vai muito do pessoal de cada um, assim, mas na grande, imensa maioria aí se costuma assim. Uhum. E é, eu acho que é uma pergunta também um pouco mais difícil, né? E meia óbvia, mas talvez o público precise ouvir, né? Nesses 7 anos de existência que você está ali dentro da Polícia Militar, já usou muito? Porque eu sei que tem uma dificuldade. Não é simplesmente tirar a arma e sair atirando. Tem todo um protocolo, tem Sim. todos, né? Cada bala
que você dispara, você tem que dar conta para onde, né? Tudo isso. Então, Sim. nesses 7 anos, tu já usou muito? Muito não. Já se fez necessário, mas o muito é algo relativo, digamos assim. Mas não é algo. É muito uma decisão, né? Tu vai usar se, em situações excepcionais. Não, via de regra, não se costuma ser a primeira opção, digamos assim, o primeiro instrumento Uhum. que se use numa situação, mas tendo a necessidade, Vai usar. precisa fazer uso, né? Uhum. Então, vai muito da situação fática, digamos assim, que tu te encontra ali. E aí é uma questão do fazer o que tu tem que fazer, né? Não. Tu não pode pensar nada, tu tem que fazer o que tem que fazer. Aí tu tem um ditado que às vezes se costuma usar, né? Se tiver que ser, é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Né? Hum. Então o pessoal às vezes pega e usa esse jargão aí. A ideia é voltar para casa, então vai da situação que tu te encontre ali. Uhum. Olha, ai, ai, ai. Mas é isso aí, né, gente? Cada profissão tem as suas particularidades, algumas profissões com mais risco, outras com menos risco, né? Mas sem dúvida nenhuma, né? Essa profissão de policial militar é uma profissão que exige muita coisa, muita renúncia, muita consciência, muito domínio próprio, né? Sim, muito. Muito domínio próprio e amar o que faz. Então, nós estamos encerrando o programa e eu não gostaria de encerrar sem agradecer a tua audiência, agradecer a presença aqui do João, né, policial militar, e também pedir a ele que, vamos dizer que nós tenhamos aqui, provavelmente teremos, jovens que ainda não tomaram decisão com respeito à sua profissão, mas que têm essa empatia com a área de segurança. Qual seria o teu conselho para essas pessoas? Se forem pegar e fazer, busquem fazer porque gostam, porque têm interesse. Entendo que ninguém entra para a polícia para ficar rico. Ah, sim. Se essa é uma ideia, vou entrar para a polícia para ficar milionário. Não é por aí, pessoal. Tá? Então, façam porque gostam. Estudem, né? Tem a questão aí. Atualmente temos edital aberto tanto para ingresso na carreira de nível superior quanto para carreira de nível médio ainda, mas a tendência, o próximo concurso, pelo que eu vi da legislação, a tendência é que o próximo concurso já seja de nível superior, não se tenha mais concurso de nível médio Médio. na Brigada Militar. Então é uma tendência aí, vai ter que fazer daqui a pouco um tecnólogo, um bacharelado em alguma situação, em alguma faculdade, em algum curso. E aí estude, de qualquer forma vai ter que estudar. Busquem ter uma vida, né? Principalmente aqueles mais jovens ali que eventualmente queiram participar da área da segurança pública, busquem ter uma conduta ilibada, né, uma conduta ética, moral, que dentro da legalidade, que vocês vivam dentro da legalidade no cotidiano, porque tem uma situação de vida pregressa também. Daqui a pouco o cara é traficante reincidente ali, que cometeu vários delitos, mais variados. A instituição não quer esse cara na instituição. Sim. Então, né, busquem ter uma vida, eu usei só um exemplo aqui, mas poderia ser outros ilícitos também, mas busquem ter uma vida ética, moral, estudem e não desistam. Daqui a pouco aquele plano que é o plano original, como eu tinha um plano primário, digamos assim, quando eu comecei a estudar não era o meu foco, a polícia militar em si, mas acabou se tornando, até brinquei com a minha esposa antes de casar, que se eu tivesse tido êxito na aprovação ali na SpaceX, possivelmente a gente não casaria, porque seria um concurso em âmbito nacional, e aí para qualquer canto do Brasil aí eu poderia Uhum. ter ido. Então acabou não dando errado, foi um não proveitoso, digamos assim, que eu recebi da vida. Acabei sendo aprovado aí na brigada, e é isso aí. Acho que vai muito do empenho, né? Tem que ter empenho, e
não desistam, né? Existem também outras polícias também, né? Então, daqui a pouco, não deu a PM ali por uma questão de idade. Tem outras instituições que atuam na área da segurança também, cada um na sua alçada de competência ali, naquilo que é previsto. E é isso aí, tá tudo certo, né? E a vida é uma caixinha de surpresas, eu diria. Então, daqui a pouco tu vai te deparar aí com frustrações, mas tu te adapta ali e segue o baile. É isso aí, obrigada mais uma vez. E você, então, se deseja ser policial militar, aí o policial João te deu o caminho, né? Tá aí aberto os concursos, se informe, busque informações sobre isso. E nós nos vemos na próxima quinta. Até lá, gente. Tchau. Tchau.